Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 10. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal no céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará um sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, nós queremos nos render diante do Senhor, estarmos debaixo da autoridade da tua palavra, Senhor. Senhor, fale ao nosso coração. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. O Senhor conhece todo o nosso ser, todas as nossas verdadeiras necessidades. Supre-as no nome de Jesus nesta noite, Senhor. Nós clamamos a Ti. Senhor, nos leve a receber a Tua palavra em nosso coração de bom grado nesta noite. Que o Senhor mesmo possa se repartir entre nós. Que sejamos alimentados pelo Senhor. Senhor, nós necessitamos ser alimentados por Ti nesta noite. Não permita, Senhor, que nós saiamos daqui sem sermos saciados por Ti. Senhor, como precisamos disso, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade entre nós para realizar aquilo que Tu queres, Senhor, em cada coração aqui nesta noite. Sabemos que foi o Senhor mesmo que nos trouxe a esse lugar. É o Senhor que nos fez congregar aqui debaixo do Teu nome. A Ti seja toda a glória, Senhor. A Ti todo o louvor, Senhor. A Ti toda a rendição, Senhor. A Ti toda a adoração, Senhor. Porque digno é o Senhor. O Senhor que morreu, que foi sepultado, mas que ressuscitou e que ascendeu e que está à destra do Pai. Bendito seja o Senhor para todo sempre. Aleluias. Aleluia. Graças ao Senhor. Irmãos, nesse texto aqui de Marcos, no capítulo 8, nós podemos ver o Senhor Jesus, mais uma vez, ele junto com os seus discípulos, e então ele passa a conhecer aquilo que está no coração dos discípulos, mas não somente isso, o Senhor também vendo aquilo que está no coração de todas aquelas pessoas que estavam próximas do Senhor Jesus. E então ele libera essas palavras. Se nós considerarmos o contexto em que isto aconteceu, isso é muito importante para que nós tenhamos uma visão clara daquilo que o Senhor deseja falar a nós. O Senhor Jesus, como ele, aqui mesmo no texto, ele diz que havia, com os 5 pães e 2 peixes, ele havia alimentado uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que estavam naquela ocasião.
E mesmo assim, havia ainda sobrado 12 cestos cheios. É isso que ele lembra os discípulos aqui. E é interessante que, naquela ocasião, o Senhor Jesus, ele olha para aquela multidão, e o texto aqui diz que o Senhor viu aquela multidão como ovelhas que não tinham pastor. E o texto diz então que o Senhor, ele se compadeceu daquela multidão. E quando o Senhor viu essa grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E então nós sabemos nesse texto, os discípulos dizem: mas como? Quero que nós, como diz, cadê todo esse dinheiro para nós irmos e comprar esses pães? E então o Senhor Jesus, ele ordena aquele povo, pega aqueles 5 pães que havia, aqueles 2 peixes, dá graças ao Pai, e então manda que seja repartido aquilo, tanto os pães como os peixes. E a Bíblia diz, quer dizer, que saciou toda aquela multidão, e ainda sobraram 12 cestos cheios. É interessante que, nesse momento, a Bíblia diz que o Senhor manda que os discípulos atravessem para o outro lado, que entrem no barco e atravessem para o outro lado. E o Senhor Jesus, ele despede a multidão e sobe ao monte para orar. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, de onde ele estava, ele viu os discípulos afadigados a remarem contra o vento. Isso era tarde. E a Bíblia diz então que eles remaram desse momento, desse tempo que era tarde, até a quarta vigília da noite. Ou seja, entre 3 e 6 horas da manhã aproximadamente. E a Bíblia diz que nesse momento, o Senhor então, ele vai ter com os discípulos. E ele vai andando por sobre as águas. E ao chegar onde os discípulos estavam, aquela situação que todos nós já sabemos, aí os discípulos dizem: é um fantasma. Todos assustam com o Senhor Jesus, e Jesus então diz: não temas, sou eu. E a Bíblia diz que ali eles ficaram maravilhados e assombrados com o Senhor. Mas é interessante que Marcos, ele registra, somente Marcos registra isso. Bem no final desse texto, está no capítulo 6, no versículo 51, diz, que subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Somente Marcos faz o registro desta expressão, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. É muito interessante isso, porque o que de fato eles não haviam entendido quanto a esse milagre? Se nós continuarmos a leitura de Marcos, talvez nós não compreenderemos de uma maneira clara. Mas quando nós vamos para João, quer dizer, a sequência desse texto é João 6, onde o Senhor Jesus, ele começa a falar dele como sendo o pão da vida, como verdadeiro alimento, como o pão que desceu do céu, onde ele diz que se nós não alimentarmos dele, nós não teremos vida. Se nós não bebermos do seu sangue, nós não teremos vida. Se nós não tocarmos esta realidade da vida do Senhor, se ele não estiver em nós, nós não temos vida em nós mesmos. Então ele começa a falar desse discurso. E nós sabemos que lá no final de João capítulo 6, a Bíblia diz que eles consideraram aquele discurso como um discurso muito duro. E até mesmo alguns discípulos deixaram de seguir o Senhor Jesus. Quer dizer, enquanto eles estavam
focado naquele aspecto do pão, quer dizer, do alimento terreno, ele fala o quê? Das coisas espirituais, daquilo que é eterno, é daquilo que não cessa nessa vida. Então o Senhor Jesus, quer dizer, ele traz esse ensinamento. E é interessante que se nós continuarmos lendo aqui em Marcos, nós vamos ver novamente essas expressões do Senhor Jesus, né, dos discípulos não terem ainda compreendido. Isso está aqui logo nessa situação seguinte, que é quando Jesus anda por cima do mar, está aí no versículo 52. Novamente no capítulo 7, nós podemos ver, né, ele novamente tocando esse aspecto com seus discípulos. Quer dizer, vocês ainda não compreenderam? E exatamente o capítulo 7, ele é o contexto imediato dessa situação que nós lemos, quando o Senhor Jesus, com os discípulos, aqui no barco, e então ele profere essas palavras, né, sobre a questão do fermento dos fariseus e também do fermento de Herodes. Ou seja, Jesus, isso aqui já havia passado, essa segunda multiplicação, e novamente os discípulos parece que não tiveram a compreensão daquilo que o Senhor Jesus queria lhes ensinar. O Senhor Jesus, na primeira multiplicação dos pães, ele não disse que ele podia multiplicar os pães e saciar aquelas pessoas. Mas ele disse o quê? Para os discípulos alimentarem aquela multidão. Esse era o desejo do Senhor Jesus. Que os discípulos pudessem andar em fé. Que eles pudessem exercer aquilo que o Senhor Jesus havia ministrado a eles durante aquele tempo. Ou seja, havia uma multidão faminta. Diante de uma multidão faminta, o que é que nós devemos fazer? Alimentar essa multidão. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Mas eles não compreenderam esta verdade. Eles estavam apenas pensando nessa questão no aspecto natural, aquilo que é o pão natural. E novamente, eles passam por essa nova experiência da multiplicação dos pães. Isso está no capítulo 8. Nós podemos ver aí essa segunda multiplicação dos pães, logo no início do capítulo 8. E quando chega então aqui nesse texto que nós lemos, a partir do versículo 10, o Senhor Jesus, já no barco com seus discípulos, ele diz: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E a Bíblia diz que novamente os discípulos não compreenderam isso. E então eles começam a dizer uns para os outros: é porque não trouxemos pão que ele está dizendo isso. Ouviu aquela questão do fermento, logo eles já se apegaram novamente a essa questão natural. É porque nós só trouxemos um pão, que nós seremos novamente repreendidos pelo Senhor por não ter pão aqui. Mas no contexto, no capítulo 7, nós vamos compreender melhor o que é esse fermento dos fariseus que o Senhor Jesus estava mencionando. Capítulo 7, nesse capítulo, o Senhor Jesus, ele abre o coração do homem e expõe-o completamente. Exatamente isso que o Senhor Jesus faz. Parece que o Senhor Jesus pega o nosso coração, abre ele e coloca numa mesa de cirurgia, pronto para ser tratado, corrigido, tudo aquilo que é necessário. O versículo 1 do capítulo 7 diz que e reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comia pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar, os repreendiam. No versículo 5 diz que depois perguntaram-lhe, quer dizer, perguntaram a Jesus, os fariseus e os escribas: por que não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? Versículo 13, já é Jesus dizendo aos fariseus: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Agora,
observe o que, na sequência aqui desse texto. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. Ficando pura todas as comidas? Isso é, ele questionando, quer dizer, não compreende essas coisas, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração do homem procedem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a insensatez. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Vejam só que Jesus, diante dessa inquietação dos fariseus, quer dizer, os fariseus eles começam a questionar por que é que os discípulos do Senhor Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Isso era a tradição dos anciãos, tradição dos antigos. E então o Senhor Jesus, ele procede essas palavras. Ele parte do princípio, não daquilo que é exterior, mas sim do interior. É exatamente isso que o Senhor Jesus, ele sempre procura colocar para os seus discípulos, para a multidão, para aqueles que estavam ali. Não um tratamento exterior, mas daquilo que procede do mais profundo do nosso ser. Então ele diz, quer dizer, que aquilo que traz a verdadeira contaminação é aquilo que procede do coração. E então ele começa a enumerar essas coisas. E é interessante que o Senhor, ele coloca em pé de igualdade todas essas coisas. Talvez nós podemos considerar, peraí, eu nunca adulterei, eu nunca matei, eu nunca roubei. Amém por isso, graças ao Senhor. Mas ele coloca exatamente em pé de igualdade essas coisas na mesma lista. Quer dizer, isso está aqui no mesmo arquivo. Maus pensamentos. Ou seja, pensamentos que têm uma origem dentro do nosso coração, um coração cheio de maldade. Porque um pensamento que é mau é aquele pensamento que procede de um coração que está envolto, que está contaminado por maldade. E esse coração, a Bíblia diz que ele pode contaminar outros. Ou seja, nós podemos, com aquilo que há no nosso coração, contagiar outras pessoas. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Se nós temos um coração bom, nós iremos contagiar, quer dizer, se há algo que procede do Senhor, isso será transmitido a outras pessoas. Isto é verdade. Isto irá fluir como um rio também para outras pessoas. Mas aquilo que existe de mal no nosso coração, ao sair do nosso coração, o texto diz que isso contagia outras pessoas. Isso causa esse mesmo mal em outras pessoas. E então ele prossegue dizendo: porque do interior do coração procedem os maus pensamentos. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele tem essa preocupação no capítulo 12, em dizer da necessidade que temos da renovação da nossa mente, isto é, do nosso entendimento. Paulo ele diz também que nós precisamos ter a mente de Cristo. Por quê? É daí que procede os nossos pensamentos, da nossa mente.
Se nós tivermos a mente de Cristo, os nossos pensamentos, aquilo que procede de nós, estará ordenado de acordo com a mente de Cristo. Mas se nós não tivermos o nosso coração, a nossa mente ordenada pelo Senhor, como nós poderemos expressar esses pensamentos? Não só esse aspecto do pensamento, mas aí ele fala dos adultérios, prostituições, homicídios. Quer dizer, tudo isso procede do interior. Não é uma questão do meio, mas sim do nosso interior. Os furtos. Furtos, ele fala de tudo aquilo que nós adquirimos ilegalmente. A avareza. E talvez nós não furtamos, não cometemos homicídios, não adulteramos, mas aqui ele fala de avareza, ele fala de maldades, de engano, ou seja, dolo, fraude, dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez, a tolice. Quer dizer, todas estas coisas procedem do interior de cada um. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, nós precisamos de uma mente renovada, de um coração transformado. Nós precisamos desse novo coração que somente o Pai pode nos dar. Dessa maneira como o Senhor, Ele expõe o nosso coração, Ele abre o nosso coração, mas Ele está pronto também para tratar com esse nosso coração. O Senhor está pronto para trabalhar o nosso coração, para nos dar um novo coração, um coração segundo Ele mesmo. Um coração que pode proceder aquilo que é o fruto do Espírito: amor, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Quer dizer, com que nós temos contagiado aquelas pessoas às quais nós temos contatado? Que tipo de contágio nós temos produzido na vida daquelas pessoas às quais nós temos tido a oportunidade de comunhão? Que tipo de contágio nós temos transmitido? Cada um de nós, como diz Paulo aos Coríntios, examina-se, pois, a si mesmo. Que essa venha a ser a disposição do nosso coração e rendamos ao Senhor, porque somente Ele é poderoso para nos transformar, para nos libertar de tudo aquilo que tem sido essa insensatez do nosso próprio viver. Nós podemos ver, quer dizer, nesse texto aqui do capítulo 7, 3 pontos cruciais. Porque ele diz aqui que invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Nós podemos ver aqui a palavra de Deus, a tradição e a verdadeira condição do nosso coração. Sabemos que a palavra de Deus, ela está relacionada com a vida, com aquilo que é interior. A tradição, ela está relacionada àquilo que é externo. É interessante que a palavra de Deus, ela revela aquilo que está no nosso coração. Mas a tradição dos homens encobre aquilo que está no nosso coração. Olha só a pergunta deles aqui, estava relacionada ao lavar as mãos. Tem alguma coisa em lavar as mãos antes de comer? Tem alguma coisa errada nisso? Nenhuma coisa errada. Mas o que estava por trás disso? Quer dizer, o que é que está por trás dessas tradições dos homens? Desses bons costumes, aparentemente. Se você observar todas essas tradições, elas estão relacionadas às coisas exteriores. Você nunca vê uma dessas tradições relacionada àquilo que é interior, porque o interior é vida.
né? E somente a palavra de Deus é que pode gerar esta vida dentro de nós. Como nós precisamos da palavra de Deus, porque é ela que gera a vida. É ela que nos liberta dos maus pensamentos, é ela que nos liberta da avareza, da insensatez, de todo tipo de dolo, de tudo isso que a própria palavra expõe no nosso coração. Ela não só revela o nosso coração, mas como ela também trata, ela cura o nosso coração. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida. E é exatamente isso que o Senhor Jesus está tentando passar para os seus discípulos nesse contexto. Que Ele é o pão da vida. Que Ele é o verdadeiro alimento. Né? Que essas coisas aqui, elas passam, perecem. Tem um sentido limitado. Mas o próprio Senhor, Ele é eterno. E é essa vida eterna que Ele deseja que nós tenhamos dentro de nós. É por isso que Ele nos deu o seu Espírito Santo. Os irmãos perceberam, aqui no texto que nós lemos inicialmente, quando ele toca esse aspecto do fermento dos fariseus, que nos fala exatamente da hipocrisia, e também do fermento de Herodes, que está relacionado à corrupção, à injustiça. Ele questiona para os discípulos. Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Ou seja, já era tempo de compreender. Por que não compreende? Lá no 6,52 nós vimos por causa da dureza de coração, por causa da incredulidade. Quantos de nós, com os nossos corações, com pensamentos desse procedimento mau, muitas das vezes nós não cremos naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que Deus é capaz de realizar entre nós e naquilo que o Senhor deseja que nós andemos, nessas obras que o Senhor deseja que nós andemos nelas. Esse é o desejo do Senhor. Então, no versículo 17, que Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido. Ou seja, o coração está petrificado, formou um calo, tornou duro, está insensível. O Senhor está falando exatamente dessa insensibilidade no nosso coração. Quer dizer, muitas das vezes o Senhor está presente em nossas vidas, e muitas das vezes nós não temos percepção do Senhor em nossa vida. Muitas vezes o Senhor nos leva a circunstâncias, e muitas das vezes o nosso coração está tão petrificado, tão cheio de calos, que nós não percebemos a ação do Senhor. Muitas das vezes o Senhor conduzindo ou o Senhor impedindo, e nós não temos essa percepção daquilo que o Senhor está realizando. Exatamente isso que Ele está falando. Quer dizer, tendes ainda o vosso coração endurecido. Aqui a palavra é porô, de onde vem, quer dizer, essa porosidade. Quer dizer, ainda um coração poroso, um coração insensível. Precisamos que o Senhor trabalhe o nosso coração. Precisamos que o Senhor traga essa realidade da vida dele para dentro de nós. E aí o Senhor começa a interrogar os discípulos, a partir do versículo 18. Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouves? E não vos lembrais? E aí, então ele começa a lembrá-los, quando ele partiu os 5 pães entre os 5.000, e também quando ele partiu os 7 pães entre os 4.000, quer dizer, havia alimentado toda aquela multidão, e muito ainda havia sobrado. É como se ele dissesse, quer dizer, eu fiz tudo isso, e vocês acham que de repente está preocupado com a questão de pão? Não seria possível de um pão alimentar 12? Quer
Quer dizer, que insensatez. É isso que ele estava dizendo. Mas não somente nesse aspecto desse alimento, que eles poderiam ser alimentados, mas exatamente de estar voltado para aquilo que é passageiro, para aquilo que é efêmero. Quando o Senhor Jesus, ele indaga a eles, tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis, e não vos lembrais. Quer dizer, isso fala exatamente da necessidade, irmãos, que nós temos da ação do Espírito Santo nesse tempo em nossas vidas. Isso fala o quê? De visão espiritual. Isso fala de termos um ouvido sensível à voz do Espírito Santo. Como precisamos disso? Lá em Atos, no capítulo 2, o Senhor tem falado a nós nesses dias acerca da pessoa e obra do Espírito Santo. E tal como os discípulos, relacionado à questão do pão, do alimento natural, muitos de nós estamos ainda perdidos concernente à questão da obra e da pessoa do Espírito Santo. Nós ainda estamos indagando, questionando, tendo discussões acerca de doutrinas. Não temos ainda caminhado naquilo que é o relacionamento com a pessoa bendita do Espírito Santo. Nós queremos aprender, termos conhecimento, mas não queremos a comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Quer dizer, como ainda não entendeis? Nós vamos prosseguir, caminhar, e não entender acerca disso. Mas veja que aspecto maravilhoso nós podemos ver aqui em Atos, no capítulo 2. O texto diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, capítulo 2, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Percebe que a vinda do Espírito Santo, ela foi acompanhada aqui de 3 aspectos sobrenaturais, tanto na sua origem como no seu caráter. E isso influenciou de maneira transformadora os 3 sentidos superiores de todos que estavam naquele lugar. O texto aqui diz que veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, mas não era um som. Diz também que encheu toda a casa em que estavam, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Quer dizer, eram línguas como que de fogo, mas não eram línguas de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E também foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, não a língua natural deles, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então nós podemos ver 3 aspectos aqui. Primeiro, o que eles ouviram, o que viram, e então eles começaram a falar segundo aquilo que o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Como nós precisamos ser tocados nesses aspectos nesse tempo, irmãos. A mesma coisa que o Senhor estava trabalhando nos seus discípulos. Quer dizer, ouvis, mas não entendem. Vê, mas parece que não enxergam a realidade. O Senhor deseja, nesse tempo, através do seu Espírito Santo, também tocar nos nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a sua voz, entender o que o Senhor está falando a nós nesse tempo. O Senhor deseja que nós tenhamos a visão adequada daquilo que é a vida cristã. O Senhor deseja que os nossos olhos sejam abertos, que todas as escamas caiam por terra. E o Senhor deseja que nós venhamos falar segundo aquilo que o Espírito Santo venha nos conceder que nós falemos. Não segundo a disposição do nosso coração carnal, o nosso coração caído,
mas segundo aquilo que o Espírito Santo conceder que nós venhamos falar. O Senhor Jesus, Ele fala dessa multidão que vive como ovelhas sem pastores. E então Ele diz, vai, alimente-as. Esse é um chamado para nós nesse tempo. Nós precisamos ter essa visão do Senhor. Precisamos ouvir esse chamado do Senhor e falar aquilo que o Espírito Santo concede ao nosso coração. Não aquilo que temos muitas das vezes falado com os nossos pensamentos e corações embotados, entenebrecidos. Não é isso que nós precisamos falar. Mas precisamos falar aquilo que o Espírito Santo tem concedido que cada um de nós fale. E o Espírito Santo foi dado a cada um. Aqui o texto diz que a cada um foi dado. Não é algo para um grupo. Não existe uma classe especial, mas a cada um. O texto diz que todos estavam reunidos. É muito interessante o significado dessa palavra reunidos. O texto diz, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não é simplesmente uma questão de estar em um mesmo espaço. Não é isso que ele está dizendo. Mas a palavra, no seu original, Strong, ele traz a tradução dizendo que é ser unânime, ter consentimento mútuo, estar de acordo, ter unidade, ter a mesma opinião e objetivo. Ou seja, nós precisamos estarmos tão somente em torno da pessoa do Senhor Jesus. Precisamos deixar, irmãos, todos os nossos pensamentos, as nossas ideias, as tradições, e estarmos tão somente em torno do nosso Senhor Jesus. Para que nada venha nos dividir, que nada seja divisivo entre nós, mas que tenhamos o mesmo sentimento, sejamos unânimes, tenhamos o mesmo coração. É isso que o Senhor Jesus deseja que nós tenhamos, para que nós tenhamos uma mesma visão, ouçamos uma mesma voz e possamos falar aquilo que é procedente do Espírito. Que o Senhor mesmo, através da pessoa bendita do seu Espírito Santo, que está neste lugar, eu creio, a sua palavra diz, nós temos evidências disso por meio da sua palavra, que Ele mesmo venha trabalhar essa realidade em cada um de nós. Que o nosso coração seja um no Senhor. Que tenhamos essa visão do nosso Senhor, como nós cantamos aqui nesta noite, o Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória. Que a glória do Senhor seja manifesta entre nós. Que isso seja realidade na nossa vida nesse tempo, irmãos. Possamos participar desta mesa, tocar a realidade do corpo do Senhor, da vida do Senhor, dele, quer dizer, como esse pão vivo que desceu do céu e que pode nos alimentar verdadeiramente. E ele disse que aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Quer dizer, que seja esse o nosso viver para o Senhor, para a edificação daquilo que o Senhor está edificando, para a glória do próprio Senhor. Que isso seja realidade em nós. Que a vida do Senhor esteja em nós, que nosso coração esteja no Senhor. Que a cada dia nós possamos compreender a verdade de tudo aquilo que o Senhor deseja revelar a cada um de nós, irmãos. E que aquilo que o Senhor tem dado na vida de cada um seja uma expressão a mais do Senhor na nossa vida. Que possamos tocar isso através da comunhão, da vida uns dos outros. Que isso seja realidade no nosso coração.